Saudações terráqueos, pessoal do ciclo 5. Eu estou fazendo hoje assim a semana 8, porque eram questões basicamente teóricas, né? Dá pra gente conversar assim, tirar as dúvidas aí acerca da atividade. A continuação dessa parte das propriedades específicas da matéria, que a gente tinha entrado naquela parte de ebulição, estava na aula anterior. E aí a gente está falando de calor específico, né? Que se trata da quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma determinada substância. Isso é uma propriedade específica porque cada matéria tem seu calor específico, né? Inerente. E a questão do coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima dissolvida de uma substância a uma dada temperatura em quantidade padrão de solvente, geralmente 1 litro de água. Então, sobre isso aqui, tinha alguns fatos ainda, revisando aquela parte do assunto anterior. E tinha uma questão aqui, a primeira questão, ela tem algumas partes de cálculo, mas é bem simples. Porque diz aqui, ó, quantas gramas de hidróxido de sódio se dissolve no máximo em 4 litros de água a 100 graus, sabendo que o coeficiente de solubilidade dessa substância é de 400 gramas por litro nessa temperatura. Então, o que se dissolve de uma determinada substância também tem a ver com a temperatura em que ela está, em específico de cada substância. Então, é só uma questão de lógica. Se são 400 gramas para cada litro, você vai ter, né, 400 4 vezes. Então, nessa situação aí, você vai ter 1.600 gramas sendo dissolvidas, certo? É o que pode fazer nesses 4 litros. A segunda questão ainda era sobre aquela questão da relação da ebulição com a altitude. Então, você tem a temperatura de ebulição de uma substância em um ambiente aberto, depende da pressão atmosférica e esta depende da altitude, né? Então, pressão atmosférica tem a ver com altitude e a temperatura de ebulição também é influenciada. Assim, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e menor a temperatura de ebulição. Então, quando você está em lugares mais altos, a água vai ferver numa temperatura menor. Por isso que numa panela aberta, em condições normais, num lugar mais alto, você tem um cozimento mais demorado, porque o alimento ele cozinha melhor com a temperatura mais alta. E nesses cantos altos, a temperatura da água para fervura é mais baixa, então ela vai ferver numa temperatura mais baixa. E aí implica em demora no cozimento mais prolongado. Considerando a cidade de La Paz, na Bolívia, que está a 3.650 metros acima do mar, e Santos, que é uma cidade de praia, né, está ao nível do mar, em qual delas a água numa panela aberta ferve em temperatura menor? Então é na cidade de La Paz com maior altitude. E com maior altitude ela vai ferver abaixo dos 100 graus e quando se está ao nível do mar ela vai ferver nos 100 graus. Daí a questão do cozimento também ser mais rápido, né? Aí por isso que a questão da panela de pressão, porque ela nivelou, acabou com essa questão de estar dependendo de altitudes e ela mascara a pressão, né, porque ela tem sua própria pressão interna e agiliza que o alimento possa se cozinhar mais rápido, né? Okay? Aí você tinha aqui a terceira, que é uma revisão do assunto anterior sobre as misturas homogêneas e heterogêneas, né? Então a mistura homogênea é aquela que ao terminar a mistura você não consegue identificar a olho nu os componentes que existem ali, certo? É como se fosse uma coisa só homogênea. E a mistura heterogênea é aquela que você consegue identificar, mesmo a olho nu, que há substâncias diferentes ali. Então havia uma coluna com opções: mistura homogênea gasosa, mistura homogênea líquido e sólido, mistura heterogênea líquido e sólido, mistura heterogênea sólido e gás, e opções do outro lado para você fazer a relação de colunas, né? Então, a primeira opção, mistura homogênea gasosa, você tem o que? O gás de botijão, esse gás de cozinha, que só há um tipo de gás lá derivado do petróleo, né? E o ar atmosférico filtrado. Você consegue pegar um ar e filtrar, ele só vai possuir também uma mistura homogênea, você não vai conseguir identificar. A mistura homogênea líquido e sólido, você tem aqui na questão da água do mar filtrada. Você pega na água do mar filtrando, há partículas sólidas ali, mas você não vai conseguir identificar, então ela se torna como uma mistura homogênea. Seria a letra B. A mistura homogênea líquido, perdoe, a mistura heterogênea líquido e sólido, que é a letra C, você tem no leite, certo? Há partículas sólidas no leite, deixa o leite mais denso, aí você
verifica isso claramente, que ele não é formado só, né? Tem aquela formação da nata, de outros elementos ali, como você percebe há algum tempo, então você vê claramente que é uma mistura entre líquido e sólido ali. E, por último, a mistura heterogênea sólido e gás, você tem no ar atmosférico puro, né? O ar tem partículas sólidas, principalmente cidade mais poluída, isso é mais visível ainda, em altos poluentes. Ele tem partículas sólidas e tem partículas gasosas quando não filtrado. Então a ordem da segunda coluna vai ficar C, A, B, D, A. Ok? Essa semana agora vocês vão entrar num recesso. A gente só teve na semana 9, que eu mando depois a correção, é aquela a atividade de a cruzadinha verdadeiro e falso, para reforçar mais essa teoria. E aí voltando do recesso a gente continua se Deus permitir, certo? Paz e bênção a todos aí, bom refresco aí no recesso. Até a próxima.